Fala galera do canal do Mantley Alvinegro, aqui é o Alisson produzindo um vídeo para vocês. Ainda estou me recuperando. Fiz uma live ontem com os meninos do BPR, meia horinha, mas foi muito difícil ainda. Já tô com muita dor de cabeça, a dor no corpo já tá passando. Tô tossindo um pouco, mas não posso. Eu tô tentando me esforçar ao máximo para produzir conteúdo para vocês. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Quem quiser mandar o superchat ou o Pix para ajudar, também vai ser muito bem-vindo. Só um minuto. Vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre a rodada, né? A expectativa da rodada. Eu sempre faço isso. Eu vou fazer isso em vídeo hoje, então vamos de vinheta. Na volta da vinheta a gente já faz aí expectativa da rodada. E aí eu vou ver se eu faço. Não, vou deixar o time do Cartola para outro momento. Mas é isso, vamos embora. Cuida. Muito obrigado quem já deixou o like de primeira aí, né? Enquanto dá a vinheta. Né? Então vamos lá para a expectativa da rodada. Rodada essa que tem o Palmeiras como líder, Bragantino em segundo, Flamengo em terceiro, Cruzeiro em quarto, Fluminense em quinto, Bahia em sexto, Ceará o sétimo colocado nesse momento. Seguido por Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo, Grêmio, Vasco, Juventude, Mirassol, Fortaleza, Vitória, o Santos, que é o nosso adversário, e o Sport. Vamos lá, então. De maneira bem simples, aqui eu acredito que o Fortaleza vença. Acho que não vai ser um placar muito grande, acho que 1-0. Fortaleza, apesar de ter feito uma partida muito boa e vencido o Colo-Colo, né, trazer uma segurança a mais para o torcedor, mas a partida do Colo-Colo também foi muito abaixo, né? O Fortaleza não tem nada a ver com isso e meteu 4. Mas também não quer dizer que por causa que o Juventude não ganhou nenhum jogo na temporada, não vai dar certo. Né? Então, são alguns contextos aqui que a gente não pode esquecer, né? O Fortaleza, eu acredito que vence, o Juventude não é um bom mandante, não é um bom visitante, né? Não tirou ponto de ninguém. Então, o fato o fato do o fato do Juventude, no caso de empatar com o Fortaleza, já é uma grande surpresa, tá? Por mais que o Fortaleza não viva um bom momento, né? A gente vê que o Fortaleza em casa é a 17ª pior campanha. Ah, caramba, o Palmeiras me surpreendeu isso aqui, eu não estava preparado para isso não. Mas enfim. E aí, fora de casa, o Juventude também não pontua, né? É um time que não pontua em casa contra um time que não pontua fora. Né? O Fortaleza tem uma vitória, mas uma vitória sobre o Fluminense, que aparentemente, né, supostamente, não queria o Mano. E aí depois empata com o Internacional e perde para o Palmeiras. São dois resultados também ok, nada de se questionar. Ok? Então, primeiro resultado, acredito que é uma vitória do Fortaleza. Mirassol e Corinthians. Eu vou. Cara, vai ser muito difícil eu não colocar aqui sempre o empate do Mirassol. Mirassol é um time muito chato. Vou botar um 2-2 empate com gols aqui. O favoritismo é do Corinthians, mas eu vou colocar um empate porque o contexto do jogo pesa muito, né? O Corinthians vem com o Dorival que tem uma derrota e uma vitória, perdeu para o Flamengo de 4-0, normal, mas que venceu o Internacional por 4-2, aí tem um detalhe, estava perdendo enquanto estava 11 contra 11. Depois da expulsão, os caras cresceram, né? E aí conseguiram a virada. Então, eu vou muito nesse 2-2 aqui. Acredito que o Grêmio ainda não vence, tá? 2-1 Red Bull Bragantino. O Grêmio, apesar de ter vencido o Santos, acredito que venceu, porque realmente foi o Santos. O Santos vem mostrando muita fragilidade, é uma das coisas que o Ceará tem que aproveitar. Certo? Então acredito aqui numa vitória fora de casa do Red Bull Bragantino, fazendo o Red Bull virar líder, tá? Vitória e Vasco. Cara, que jogo maluco esse aqui.
porque o Vitória fez um jogo na Sul-Americana, acho que deu mais de 20 finalizações e um gol somente. O Vitória tem mostrado muita incompetência no sentido de fazer gol. Só que o Vasco, fora de casa, e a gente vê aqui, ó, o Vasco fora não pontuou e só fez um gol fora de casa e foi em cima do Ceará. Então, fica complicado, né? Se a gente for olhar aqui também o Vitória em casa, 4 gols e sofreu 4. Então, é um time que sofre muito gol fora de casa e que não faz gols contra um time que sofre muito gols, mas faz muitos gols, né? Foram 3 jogos, um gol por jogo, né? Então, eu vou colocar aqui. Cara, é difícil colocar a vitória do Vitória, um triunfo do Vitória. Ainda mais pelo jogo de quarta-feira, cara. Eu vou colocar 1-1 aqui, velho. Eu tô pendendo mais pro Vasco do que pro Vitória nesse jogo. Porque o que o Vitória cria, mas não faz o gol. Só que o Vasco tem o Verratti, que pode resolver em um lance. Bola chega pro Verratti, ele chuta é gol. Entende? Enfim. Flamengo e Bahia. E eu vou colocar 1-0 Flamengo, porque acredito que os dois times vão reservas, tá? Os dois times perderam. Perderam não. O Flamengo empatou fora de casa e o Bahia perdeu em casa por 3-1 para o Nacional. Acredito que na próxima semana tem rodada e os dois times estão precisando vencer. Então, acredito numa chance aqui de poupar os jogadores, principalmente o Bahia, tá? Então, o Flamengo tem um elenco melhor qualificado, né? Você tira ali o Bruno Henrique, tem o Pedro, tem o Juninho, sai o Ayrton Lucas, tem o Alexandro, enfim. Acho que o Flamengo vence esse jogo contra o Bahia, tá? E aí encerra a rodada de sábado, tá? E aí tem um ponto muito interessante. Não, vamos encerrar a rodada de domingo para ir para o Ceará, tá? Esporte Cruzeiro. O Cruzeiro, se eu não me engano, fora de casa não venceu. Deixa eu conferir. O Cruzeiro tem um empate e 2 derrotas, só fez um gol. O Cruzeiro vai muito mal fora de casa. Só que o Sport não venceu ainda no campeonato. Então é uma grande chance do Cruzeiro vencer, mas eu vou colocar o empate aqui. Eu acredito muito nesse resultado por aquilo que os times vêm entregando. Se o jogo fosse em casa para o Cruzeiro, botava 3-0 tranquilo. Mas tem o fator também do novo treinador, né? Então eu vou colocar aqui um 1-1, tá? Acho que o Antônio Oliveira ainda não vai dar essa resposta imediata, né? Mas acredito que o esporte vai pontuar muito, principalmente fora de casa com o Antônio Oliveira. Espero que não seja contra o Ceará. Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras me surpreendeu agora, tá? Tem uma das piores campanhas como mandante. Em 3 jogos, venceu um, empatou um e perdeu um como mandante. Isso é muito negativo. E vai pegar um São Paulo embalado, né? Mas mesmo assim, eu acredito muito no poder Allianz Parque, né? Vou botar aqui 2-0 Palmeiras. E o Palmeiras retoma a liderança em cima do Red Bull Bragantino, né? Então. Vamos lá. Desculpa, pessoal. Atlético Mineiro, 15º, não. Atlético Mineiro, 10º? Caramba! 3 jogos sem perder, né? No brasileiro. Ó, o Atlético se recuperando aí. Perdão. Contra o Fluminense. O Fluminense que tá onde? Caramba, o Fluminense tá bem também, velho. Caramba, que difícil esse jogo aqui, velho. Vai ser um jogaço, viu? O Atlético Mineiro em casa, como é que tá? Um empate, 2 empates e uma vitória. Fluminense fora. Postura do Fluminense fora. É, 2 derrotas e uma vitória. É um time que não empata, né? Não vai para empatar. Enquanto o Atlético Mineiro em casa empata muito, né?
Eu vou colocar um jogo para muitos gols, tá? Vou botar aqui. É porque o Galo perde muito gol, velho. O Galo perde muito gol e tem um Fábio do lado de lá. Eu vou botar um 2-1, tá? Vou botar um 2-1 Fluminense. Botar 2-1 Fluminense. Acredito que. Porque o Galo em casa é forte, velho. É difícil colocar esse placar aqui. Vou colocar um 2-2, velho. Certo? Vou botar um 2-2 aqui. Botafogo e Inter. Esse Botafogo não me convence. 1-0 Inter, tá? E olha que o Botafogo em casa, ó, 2 vitórias e um empate, tá? O Inter. Não posso. Não dá pra botar 1-0 Inter, não. Botar 1-0 Botafogo. O Alisson, por que tu se baseia muito nesses resultados de fora de casa? Porque mostra muito a postura do time, entendeu? Ó, 1-1 contra o Flamengo, defendeu muito bem. 0-0 contra o Fortaleza, defendeu muito. E 1-1 contra o Grêmio no Clássico, que defende muito. E aí, ó, quando você vai ver, toma um 4-2 do Corinthians, que jogou bem contra o Corinthians, né? Até ser expulso ali, tava 2-1 pro Inter. Mas são consequências. O Inter tem um baita time, mas fora de casa a pontuação não é tão forte, né? Tá? Eu acho que esse fator aqui pesa muito. E aí, pessoal, por que é que eu tô falando o jogo do Ceará é uma situação diferente? O Santos vai jogar sabendo o resultado de todo mundo. E segundo essa minha colocação aqui, o Santos, mesmo vencendo o Ceará, ele não chega ele não sai do Z4. A pressão por uma vitória do Santos sobre o Ceará ela vai ser altíssima, né? E isso pode pesar muito negativamente para o Santos. Outro fator, o jogo não é na Vila. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Amanhã eu solto um vídeo sobre isso. Então, eu acho que tem muitos fatores que pesam favorável ao Ceará. Por mais que o Ceará não tenha uma pontuação expressiva fora de casa, que é um empate e 2 derrotas, mas o Ceará fez gol em todos os jogos. Não, fez gol não. Tem uma média de um gol por jogo. Não fez gol contra o Bahia, mas teve chance. Então, assim, no meu ponto de vista, o Ceará tem uma chance boa de vencer, né? E aí, quando a gente vai ver o Santos em casa, uma vitória, um empate e uma derrota. Empatou com 2-2 por 2-2 com o Bahia, venceu o Atlético Mineiro e perdeu para o Red Bull Bragantino, né? Então, detalhe, o jogo do Red Bull teve muito mais chances que o Santos, né? Então, aqui eu não vou usar o clubismo, tá? Normalmente eu uso, né, para botar um empate pro Ceará. Mas eu vou aqui de 2-0 Ceará, tá? Santos vai na pressão, acredito que um contra-ataque do Ceará ali encaixado faz 1-0. Tem um goleiraço que é o Brasão, vou falar mais no outro vídeo. Mas é mais ou menos por aqui que a minha expectativa para a rodada, tá? Minha expectativa para a rodada é essa. E aí o Ceará encerraria a rodada em quarto, né? Mas é isso, é o meu ponto de vista, não sou dono da verdade, mas é isso. 1-0 Fortaleza no Juventude, 2-2 Mirassol e Corinthians, 2-1 Red Bull Bragantino no Grêmio, 1-1 Vitória e Vasco, Flamengo e Bahia, 1-0 Flamengo, Sport e Cruzeiro, 1-0. E detalhe, se o Sport vencer esse jogo aqui, pessoal, é positivo pra gente, porque o Santos vai pra lanterna e a pressão aumenta ainda mais, tá? Enfim. Palmeiras vencendo São Paulo, o Galo e Flu empatando. Esse jogo aqui é o que eu mais tenho dúvida, Botafogo e Internacional. Porque o trabalho do Paiva não é essas coisas todas, né? Apesar de vir alguns resultados. E aí, para encerrar com Ceará e Santos. O que é que você achou? Você concorda? Você discorda? Deixe seu comentário. Pessoal, não estou fazendo live ainda porque eu não me sinto bem para passar 1 hora e meia conversando com vocês. Ainda estou tossindo muito, tá? Tem muita pigarra ainda. E é isso. Assim que eu me sentir melhor, pode ser que domingo ou segunda-feira para fazer o pré-jogo eu retorne, tá bom?
Ou então eu faço uma live reduzida, né? Uma live de 30 minutos. Pode ser que eu faça isso. Mas é isso. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Quem quiser ir fortalecer a produção do conteúdo, tem o Pix aqui, tá? Eu agradeço. Eu agradeço nos próximos vídeos, tá? Se alguém mandar. E aí, só para avisar, eu tô com esse bocejo porque eu não tô dormindo à noite, tossindo muito, né? Então, hoje eu fui dormir, era quase 4:30 da manhã. Acordei meio-dia, né? Então, eu ainda tô com muito sono, mas faz parte, né? Pelo menos agradecer a Deus que eu fiquei doente num período que não tem jogo do Ceará. Porque senão eu ia ter que faltar jogo, eu ia ter que faltar pré-jogo, faltar pós-jogo, enfim, tá? E é isso. Deus abençoe a todos, tamo junto. Aqui é o Alisson encerrando mais um vídeo para o canal do Mantley Alvinegro. Deus abençoe.